Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu vou começar a responder várias questões de matemática dessa banca Funvap, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo e vai fazer concurso para essa banca, já deixe seu like, se inscreva no canal, assim você não vai perder os próximos vídeos quando eu lançá-los. Eu agradeço aí a inscrita aqui do canal, Suedi Luiza, que forneceu essas questões, certo? Para que eu possa resolvê-las. Porque essa banca Funvap, ela não disponibiliza a prova em PDF para que a gente possa aí consultá-la, beleza? Então essa questão aqui ela foi retirada do cargo de professor de matemática da Prefeitura Municipal de Jupi. Vamos dar uma olhadinha e ver como a gente resolve essa questão. Essa questão ela diz assim, ó: dados dois números reais positivos x e y, sabe-se que a média aritmética e a média geométrica x e y são iguais a 20 e a 10, né? Respectivamente. O valor da fração x sobre y, ou seja, esses dois números, né, x e y, eu quero saber a razão entre eles, sabendo que a média é 20 e a média geométrica é 10. Eu sei que a média aritmétrica entre dois números quaisquer, ou seja, x mais y dividido por 2, eu vou encontrar a média aritmética, ou seja, 20. Então, eu já vou fornecer isso aqui embaixo. Então, se eu passar o 2 multiplicando, então eu vou ter x mais y igual a 40. E a média geométrica nada mais é do que a multiplicação desses números tirado a raiz enésima, que no caso são dois números, então é raiz de índice 2, que é a raiz quadrada, e ele fornece essa média geométrica, que é 10. Então, basta a gente passar a raiz para o outro membro com operação inversa, que é a de potência. Então, a gente vai ter o seguinte, vai ter a multiplicação desses dois números, que nada mais é do que 10 ao quadrado, que é 100. Então, veja, a gente tem a soma e o produto aqui. Então, a gente tem a soma de dois números, que é 40, e a multiplicação de dois números, que é 100. Isso lembra uma equação de segundo grau, que é o seguinte: se a gente tem uma equação do tipo a ao quadrado menos ba mais c igual a zero, então a gente tem o seguinte: a gente pode utilizar para calcular as raízes dessa equação utilizando soma e produto. Qual é, por exemplo, a gente pensaria o seguinte: qual é os números em que a gente multiplica que dá b, aliás, que multiplica que dá c e que soma que dá b aqui. Então, nesse caso, a gente já tem a soma e tem o produto. Então, a ao quadrado menos b é 40, e c é 100. Então, seria o seguinte: quais são os números em que a multiplicação dá 100 e que o produto, a soma, né, dá 40, certo? Então, sem fazer de cabeça, como é que a gente resolveria isso? Utilizando a fórmula do segundo grau. Qual é a fórmula do segundo grau? Eu sei que nesse caso aqui não é x, é a. Então, a vai ser o quê? Menos b, mais ou menos a raiz de b quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Nesse caso aqui, a é 1, certo? Então, a nossa formulazinha ela se modifica e fica assim, ó, menos b mais ou menos a raiz de b quadrado, menos 4 vezes c, porque a é 1, dividido por 2 vezes 1, que é o 2. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, nosso a ele vai ser o seguinte, ó, menos b, ó, menos com menos dá mais, então dá 40, mais ou menos a raiz de b ao quadrado. 40 ao quadrado é 4 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, e 10 ao quadrado dá 100. Então, eu vou ter 1.600 menos 4 vezes a, a gente viu que é 1, vezes c, que é 100. Dividido, tá, por 2. Então, a gente vai ter o seguinte, eu vou fazer aqui em cima, ó, aqui em cima. Então, a vai ser o seguinte: a vai ser, ó, 40, mais ou menos a raiz de 1.600 menos 400 dá 1.200, dividido por 2. Então, a gente vai ter que a, ele é o seguinte, ele é 40 mais ou menos a raiz de... Veja, 1.200 é basicamente 400 vezes 3. Então, posso reescrever isso daqui como sendo 400
vezes 3, tudo isso dividido por 2. Então, isso é igual a 440 mais ou menos a 400 eu tiro da raiz, né? Então, vou apagar essa raiz daqui e vou colocar já tirado da raiz o 400. Então, a raiz quadrada de 400 é 20, certo? 20 raiz de 3 dividido por 2. Então, isso vai ser o seguinte, se eu colocar, por exemplo, 20 em evidência, aliás, 2 em evidência, eu vou ter, eu posso eliminar com 2, então vai sobrar 20, ó, 40 por 2 dá 20, e 20 por 2 dá 10, então dá mais ou menos 10 raiz de 3. Então, já encontramos esses números, ou seja, eu sei que x é igual a 20 menos 10 raiz de 3 e y é igual a 20 mais 10 raiz de 3. Ora, por que não 20 não é mais ao invés de menos? Pode ser. Eu vou fazer primeiro para x igual a 20 menos 10 raiz de 3 e depois vou fazer para y igual a x menos 10 raiz de 3. Vamos fazer primeiro assim. Se ele quer a razão, sim, primeiro vamos testar se dá certo, né? Ó, se a gente somar esses dois números, tem que dar 40. Ora, se a gente somar esses dois números, a gente elimina isso aqui, dá 40. Se a gente multiplicar esses dois números, o que é que vai acontecer aqui? Isso daqui nada mais é do que 20 vezes 5 dá 40. Aí aqui 40 vezes dá 40. 40 vezes aí 20 vezes 10 dá 200, então dá mais 200 raiz de 3. Agora eu vou fazer com outro, né? Então eu vou ter menos 10 raiz de 3 vezes 20, então dá menos 200 raiz de 3. E por fim eu faço menos 10 raiz de 3 vezes 10 raiz de 3. Então o que eu vou encontrar é o seguinte, ó. Eu vou encontrar menos com mais dá menos, 10 vezes 10 dá 100, raiz de 3 dá 3. Deixa eu ver se tá certo. 20 vezes... Eu fiz 20 vezes 20 dá 400. Eu até errei aqui, eu coloquei 40, 400, né? E menos 10 vezes 10, que dá 100 vezes 3 dá 300. Então, quando a gente fizer isso aqui, vai dar exatamente 100, né? A gente elimina esses dois. Então, tá ok, eu tenho esses dois números. Só que eu quero a razão entre eles. Então, vamos fazer 20 menos 10 raiz de 3 dividido por 20 mais 10 raiz de 3. Veja que eu tenho que multiplicar pelo conjugado para eliminar a raiz do denominador. Então, eu tenho 20 mais 10 menos, né? Esse, o conjugado a gente coloca o menos do denominador, beleza? Então, deixa eu apagar esse mais aqui, colocar o menos. Colocar esse menos aqui, raiz de 3. Dividido, tá? Por 20 menos 10 raiz de 3. Aí, veja, o denominador aqui a gente está multiplicando a soma pela diferença. Ou seja, é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 400 no denominador. E embaixo o quadrado do segundo, ou seja, 10 ao quadrado, que dá 100, menos... aí dá raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 300, certo? Se a gente multiplicar 20 vezes 20 dá 400. E se a gente fizer... não, fez não, né? Porque ela é diferente. Então, quando a gente fizer aqui, ó, 20 vezes menos 10, aí dá menos 200 raiz de 3. Menos 10 raiz de 3 vezes 20, aí dá menos 200 raiz de 3, certo? E menos 10 vezes menos 10, então dá mais. 10 vezes 10 dá 100. Aí vezes 3, que dá 300. Eu vou fazer aqui do lado, ó, certo? De um lado é para o outro, certo? Então, beleza. Então, vou ter 400 menos 300, que dá 100. E aqui, ó, dá 200, dá 400. Então,
aliás, não é menos não, né? 400 mais 300 dá 700. 700, aí dá menos, mais, menos não, mais, né? Deixa eu ajeitar esse mais daqui. Vamos lá. Caneta, então a gente vai ter menos 200 mais 200 dá 400, raiz de 3 dividido, tá, por 100. Veja que eu posso simplificar tudo isso por 100, colocar 100 aqui em evidência e tal, né? Eu elimino isso daqui, com esses dois zeros daqui, com esses dois zeros daqui. Então eu vou ter exatamente 7 menos 4 raiz de 3 dividido por 1. Então é 7 menos 4 raiz de 3, letra C, como o gabarito da questão fornece. Agora, se eu trocar isso daqui, veja, a minha observação é o seguinte nessa questão. Se eu colocar y igual a 20 menos 10 raiz de 3 e colocar x igual a soma, certo? A soma, que é 20 mais 10 raiz de 3, eu vou encontrar isso daqui, ó. E vou encontrar 7 mais 4 raiz de 3. Só que ele não distingue quem é maior dos dois, certo? Ele não diz, ó, dados dois números reais positivos x e y, sabe-se que a média aritmética e a média geométrica de x e y são iguais, respectivamente. O valor de... Como isso daqui, ó, tá no numerador, a gente entenderia ou pensaria que x, né, seria o maior. Então, quando você fizesse isso daqui para x igual a soma, você ia encontrar a letra B e no final das contas a banca iria marcar a letra C. Então, nesse caso aqui, eu entraria com recurso nessa questão, porque a banca não especificou quem é maior, de x ou y, beleza? Então fica aí essa observação nessa questão aqui, certo? Se você gostou dessa solução, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, tá? É isso. Até mais.